Olá, professor Edilson, seja muito bem-vindo nesse tempo de conversa que nós teremos aqui. A nossa igreja se sente muito honrada e, desde já, creio, abençoada por aquilo que vamos juntos compartilhar. E, obviamente, que a minha participação aqui hoje é mais sugá-lo, né? Tentar extrair o máximo aí do seu conhecimento, da sua experiência, visando a edificação, né, da igreja, do corpo de Cristo, e podermos aí abençoar, principalmente aqueles que estão enfrentando lutas maiores, né? Seja bem-vindo, muito obrigado. O professor Edilson é psicólogo, né, psicólogo clínico, atua já há muitos anos como profissional dessa área, mas também é professor da nossa faculdade, a Fabapar. Tenho o privilégio de ter sido aluno dele e hoje também aí continuar aprendendo com ele no campo da docência. Mas, além disso, o professor Edilson também é pastor, né, já pastoreou, atuou no Ministério Pastoral, ou seja, alguém que tem condições não somente teórica, mas também prática do ministério e assim por diante. Então, quero dizer que é prazer tê-lo conosco aqui, professor. Alegria, Coco. Não sei se te chamo de Antônio, Fique à vontade. Antônio Coco, pastor, né? Legal. É um prazer estar com você aqui também nesse momento. Já tivemos vários momentos, né, de bate-papo em ambiente denominacional, mas também ali na Fabapar, você como ex-aluno, hoje professor, ali na nossa instituição, e conversando sobre vários assuntos. Então, é um prazer estar aqui na tua companhia hoje para esse bate-papo nosso, né? Como você falou, eu tenho uma formação, acho que é importante dizer isso, né? A primeira é em teologia. Eu fiz Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, sou da turma de 1982. E 1983 eu fui para Guarapuava, assumi ali o pastorado da única igreja batista naquela cidade. Hoje existem algumas, né? E depois que eu fui fazer psicologia, né? De 86 até 89. 90 eu já estava clinicando, 1990. Então, são duas áreas, acho que bem relevantes, para mim, pelo menos, né? A teologia, Ministério Pastoral e a psicologia. Espero que a gente possa ter um bate-papo bem gostoso nesse momento. Legal. E, além disso, o professor continuou na sua carreira acadêmica e também fez o mestrado e o doutorado e o pós-doutorado em História. Então, tem uma bagagem aí bem importante para nos ajudar. Vamos dar uma palavra de oração, pedindo que o Senhor nos abençoe. Esse vídeo também está sendo acessado pelos irmãos da nossa igreja e meu irmão, minha irmã, eu também quero orar por você, dizer que estamos juntos aí nessa caminhada e conte conosco aí para o que precisar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de, nesta hora, ter esse contato, essa conversa com o professor Edilson. Obrigado porque o teu servo se colocou disponível e à disposição para esse tempo. Que o Senhor agora nos conduza, Deus, nas abordagens, de maneira que os temas tratados e também conhecimento possa abençoar e edificar aqueles que estão, a Deus, lidando com situações de lutos, de perdas, enfim, tantas crises que hoje estão estabelecidas em virtude da pandemia. Nós pedimos a tua graça, o teu favor e a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema geral, né, que vai nortear a nossa conversa é como nós administrarmos o luto. Ainda que o foco seja o luto, professor Edilson, eu creio que o pano de fundo nisso tudo são perdas, né? E uma frase, uma expressão que eu tenho utilizado muito nas pregações e nas abordagens aqui com a igreja, é que nós temos que orar, primeiramente, porque nós dependemos de Deus para tudo, né? Então, claro que diante de lutos e perdas, o primeiro recurso é o recurso de dependermos da graça de Deus e apresentarmos a Ele as nossas petições, os nossos clamores.
Contudo, eu tenho dito que, apesar de todos estarmos sofrendo, alguns estão sofrendo mais. Alguns tiveram perdas mais significativas de pessoas muito próximas. Então, de fato, nós precisamos muito da direção de Deus. Então, quero deixar o pastor à vontade para fazer uma palavra introdutória, e aí depois nós vamos colocando aqui alguns temas. Ok, Cuco. Eu queria, então, começar nossa conversa com uma referência bíblica. O que você colocou, penso que é bem importante, né? Em momentos tão delicados, difíceis que nós estamos vivendo, já há um ano, né? Então, desde fevereiro, março, mais intensamente do ano passado até agora, e pensávamos, então, bem, o pior já passou, estamos falando em termos de pandemia, né? Cenário de uma crise mundial. E afeta o Brasil, afeta o Paraná e chega também à nossa cidade, né? E a todas as cidades. Pensávamos, então, que, bem, agora talvez o pior tenha passado. E somos surpreendidos, né, com novas informações. A oração, eu penso que, pelo aspecto espiritual, ela é fundamental mesmo. Como também o contato com as Sagradas Escrituras, que para o cristianismo é a palavra de Deus ao nosso coração, né? Então, há relatos de dor, há relatos de sofrimento, há relatos de decepção nas Sagradas Escrituras. Eu costumo dizer que há muito da humanidade do ser humano nos textos. Reconhecemos que o texto é inspirado por Deus, mas Deus usou esses homens em sua humanidade para se colocar, inclusive, né, nessas páginas. E Deus, então, também vai operando, né, ou pela oração, pela leitura e pela apropriação do texto. E aí um terceiro elemento é o ministério da igreja, né, onde você está inserido, eu também estou inserido. Então, eu queria trazer uma referência aqui, que está em Romanos, palavra, então, de Paulo, né, aos cristãos, há aproximadamente 2000 anos atrás. E no capítulo 5, Paulo, então, fala do sofrimento, mas ele não fala só do sofrimento. Acho que aí está um ponto que pode dar um start, né, um início da nossa conversa. Romanos 5, verso 3, diz assim: e também nos alegramos nos sofrimentos. Só essa expressão, Cucu, já deveria nos mobilizar a parar. Ué, como assim? Né? Mas vamos lá. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e esta aprovação cria a esperança. O verso 5 fecha essa síntese, né? Essa esperança não nos decepciona, porque Deus tem derramado o seu amor nos nossos corações por meio do Espírito Santo que nos deu. Então, Romanos 5, capítulo 5, do verso 3 até o verso 5. Começa falando de alegria, rapidamente vai para sofrimento. O sofrimento tem um poder. Algumas vezes nós pensamos que o sofrimento tem um poder destrutivo. Pode ser. Mas Paulo coloca o sofrimento de uma outra forma. Ele tem o poder criativo. O sofrimento tem o poder transformador. Tem o poder. Sempre vai acontecer, fruto do sofrimento, a destruição? Não. E sempre vai acontecer o poder transformador a partir do sofrimento? Também não. Por isso, Paulo, então, trabalha essa ideia junto aos cristãos no centro do Império Romano há 2000 anos atrás.
É uma carta aos cristãos em Roma, centro da oposição, de uma religiosidade voltada a vários ídolos, e o cristianismo está ali. Os cristãos estão ali, no centro desse poder opressivo, né? Intolerante em algum momento. Claro, existiam vantagens. O cristianismo pôde seguir, dependendo da época, avançando em seu trabalho missionário de evangelização. Mas quando Paulo fala do sofrimento, eu preciso entender isso naquele contexto de um cristianismo na cidade de Roma há 2000 anos atrás. Agora, Paulo não vai dizer assim, olha, aqui está o sofrimento, meus irmãos, e não há mais o que fazer. Aí vem a palavra, então, transformadora sobre algo, Coco, que nós não podemos evitar, sofrimento. Quando você falou anteriormente, olha, nós vivemos dias complicados, alguns sofrendo um pouco mais, outros um pouco menos. Enquanto você falava, eu pensei assim, os que estão sofrendo um pouco menos agora, provavelmente sofreram mais em algum momento do passado. Fruto de alguma situação em família, de uma perda não no contexto de pandemia, de uma questão de desemprego, né? Uma situação com um dos filhos ou uma das filhas, né? De tal forma que nós temos uma caminhada, uma trajetória de vida, e nessa trajetória o sofrimento ele se manifesta. Quando você coloca assim, alguns sofrendo mais do que os outros, é verdade, você está certo nisso. O que eu não posso pensar só é assim, isso é estanque, pronto. Como se os que sofrem menos hoje, né, que você vê no contexto de igreja, colegas, ou até na sociedade mesmo, esse pessoal não foi impactado como os outros. Talvez nesse período não, mas não significa que eles não tenham outras marcas cujos sofrimentos foram intensos no passado, ou que não venham a ter naquilo que muitos falam de pós-pandemia, né? Que a gente aguarda com muita expectativa, essa pós-pandemia. Agora, alegria nos sofrimentos, isso parece muito paradoxal. E também nos alegramos nos sofrimentos. Então, aqui, Paulo coloca algo que eu penso que é importante quando nós lidamos com os nossos sofrimentos. Então, o texto está até no plural. Não há um sofrimento, há sofrimentos. Perfeito. Então, aquele que perdeu o ente querido, né, e a gente entra agora na temática, e vive o luto, vamos pegar uma família da sua comunidade de fé. Essa família perdeu um dos elementos, mas ela é composta por 5 ou 6 outros integrantes, né? A perda é sentida pelos 5 restantes, né? Mas esse sofrimento tem uma forma para cada um dos elementos dentro do sistema de família. Isso é importante para a gente começar a trabalhar algumas coisas do tipo assim. Não pressione o outro porque ele não reagiu como você reagiu na sua família. Do tipo assim, mas já foi há 6 meses. Por que você está tão abatido? A vida prossegue. É a mesma família, são os mesmos integrantes, todos estão sofrendo a dor da perda. Por que um, já após 6 meses, avançou e o outro ainda está muito abatido, né? A família sofreu a perda. Mas a forma de trabalhar o sofrimento ela é individual. Aí Paulo, então, lembra,
como que eu posso olhar para o sofrimento, o meu sofrimento? Então, a família sofre, há um sofrimento no sistema, há uma perda, mas cada um vai lidar de uma forma nesse processo. Essa individualidade é bem interessante, né? Acho que precisa ser considerada nesses momentos de perdas, da dor, do sofrimento e do luto. Eu acredito que a sua abordagem ela toca num ponto bem importante, até porque nós temos as características individuais e também os processos de amadurecimento, né? Existem aqueles cristãos que já estão mais maduros na fé, outros que estão até iniciando, então essa forma de lidar com o luto é realmente importante perceber isso, né? O senhor tocou num ponto muito importante aí. Uhum. E dando sequência aqui nessa questão do luto, né? Além dos recursos espirituais, o professor mesmo já comentou, e essa excelente abordagem ou explanação do texto de Romanos, já dá um norte ou cria base para a gente lidar com as questões a partir da perspectiva espiritual, mas também contemplando que nós temos elementos, né, que precisam ser considerados como a questão emocional. Então, como a gente lidar com as questões emocionais? Se fala, né? Gostaria que o senhor pudesse nos ajudar a entender um pouco. Hoje em dia, nós temos aí muitos especialistas, né? Que na verdade não são tão especialistas assim, mas acabam se aventurando em algumas abordagens. Então, se fala muito sobre fases do luto. Isso existe, não existe? Como é que a gente pode trazer para a nossa realidade? Se o senhor puder nos ajudar nesse sentido. Ótimo, ótimo, Cuco. Então, vamos entrar nessas fases, né? Vamos colocar assim, e preparando para a gente falar sobre isso, a gente podia pensar da seguinte forma, né? Vamos voltar a essa família que lida com a perda e são vários integrantes. Não importa ali a quantidade, é um casal. Então, há uma perda, alguém está sofrendo. Há filhos, né? Ou até avós. Como cada um vai olhar para a sua dor, para o seu sofrimento? Esse é o primeiro ponto. Quando nós fazemos isso, não importa se nós somos cristãos ou não, salvos em Cristo ou não, né? Herdeiros das promessas de Deus, isso não altera. Nós somos peregrinos em jornada nesse mundo, seres humanos, né? Até é importante pensarmos assim, exatamente para nós, seres humanos, a palavra foi conservada. Ela foi colocada na mente dos autores, como Paulo, e após Paulo escrever e compartilhar com os cristãos em Roma, o texto foi preservado e tem sido, então, um texto importante para os cristãos e para todas as pessoas. Né? Só o cristão tem acesso? Não, qualquer pessoa tem. Fica aí até a dica, né? Mas eu não sou de uma igreja, eu não sou lá da igreja do pastor Antônio Cuco. Não tem problema, né? Acesse a Bíblia, né? Ou compre, geralmente as pessoas têm em sua casa, se aproprie do texto, né? Valendo, por exemplo, Romanos, leia João, os Salmos, são textos bem importantes em momentos delicados na nossa vida. E quando eu leio, então, eu me deparo primeiro com essa realidade, eu sou um ser humano. Então, eu me aceito também na minha humanidade. Eu aceito que o sofrimento é um elemento da minha caminhada, da minha trajetória. Foi assim desde o meu nascimento. Há um relato, Coco, bem interessante sobre Jesus, logo após o nascimento dele. Vamos pensar assim, Jesus é um bebê, Jesus é uma criança, ele não tem consciência ainda da sua realidade ou da realidade ao seu redor. Então, Deus orientou os pais, né, Maria, mãe de Jesus, José, que assumiu essa responsabilidade, dizendo assim, vocês fujam, né, porque a criança corre perigo de vida. Né? Deixem tudo, né? Saiam de onde vocês estão e vão se refugiar, porque aqui
a criança corre risco de vida. Aí você pensa assim, mas é o Filho de Deus? É o Deus encarnado? Como assim? Pois é, já corria risco de vida na infância, e Deus o preservou, o pai, né? Na instrumentalidade de José e Maria. Quando o perigo se afasta, o mesmo Deus que orientou para sair vai dizer assim, agora podem voltar, porque é ali que a criança vai crescer e vai se desenvolver. Essa é a nossa humanidade. Então, desde o nosso nascimento, embora não tivéssemos consciência, nós passamos por perigos e por riscos. É claro que o ser humano tem essa capacidade, isso vem de Deus, né? Deus criador do universo, do mundo e de cada um de nós. Ele nos deu essa capacidade de consciência. Então, nós temos consciência, a partir do nascimento, isso vai se desenvolvendo, sobre a minha fragilidade, sobre a minha humanidade. Isso, então, vai angustiando, porque eu passo a ter consciência de riscos também, e da fragilidade humana. Mas a mesma consciência me leva a pensar assim, dentro de mim, há algo como alegria e algo como sofrimento. Vou voltar em Romanos, capítulo 5, verso 3. Porque em algum momento da nossa caminhada, o sofrimento é tão intenso que nós perdemos um pouco essa perspectiva de que nós estamos numa jornada. O peso é muito grande, a tristeza é muito grande, o sofrimento é muito grande. Mas Paulo me lembra assim, mesmo quando esses sentimentos, como a alegria, eles não estão presentes, eles existem ainda dentro de mim. Isso é interessante, né? Então, nos alegramos nos sofrimentos. Sofrimento seria essa parte muito negativa, né? Muito pesada, que nós buscamos evitar. Não conseguimos algumas vezes. Olhamos para ele. E buscamos, então, achar um sentido para o sofrimento. Paulo começa falando de uma possibilidade. Mesmo em meio ao sofrimento, procure se alegrar. Bem, então nós estamos diante da nossa humanidade. Não vou me cobrar. Primeiro ponto, né? Às vezes, os familiares, ou até a própria comunidade de fé, a igreja local, querendo ajudar, coloca mais peso, né? E cobra mais. Então, primeiro ponto, eu não vou me cobrar. O sofrimento me pertence, ele é meu. Ah, mas o meu irmão na minha família está lidando muito melhor com a perda do que eu. Ok, ele é seu irmão. Respeitar a Você não... individualidade, né? Isso, não vou me cobrar, porque além da dor, do sofrimento e da perda, eu agora começo a me cobrar, porque, olha, meu irmão já está trabalhando, está indo para a faculdade, e nós perdemos esse ente querido. Como é que ele dá conta disso? Não sei. É da estrutura dele. Eu só sei que ele também sofre, ele tem a dor. Está lidando de alguma forma. E você, então, lide da forma que você pode, mas não se cobre. Primeiro ponto. Segundo, eu vou evitar levar essa cobrança para o outro, seja eu de uma comunidade religiosa, seja eu mesmo de uma família, porque eu trabalho também a minha humanidade. Então, se a dor me pega, pega no outro. Se o sofrimento me atinge, também atinge o outro. Eu vou olhar, então, para mim. Não tem a ver com egoísmo isso, tem a ver com processos de elaboração diante, então, do sofrimento. Por isso, Paulo fala que o sofrimento tem um poder construtivo. Ele gera paciência. Isso é muito importante em momentos de perdas. E a paciência gera esperança. Aí entramos naquilo que você colocou, que é o ciclo, né? Veja,
como que o texto de Paulo ele já nos leva a pensar em um ciclo. A psicologia vai tratar disso, né? Como é que é esse processo, né? Então, alguns pesquisadores, né, pensadores da área da psicologia, eles foram analisando as situações de perdas em vários momentos. Essa é a nossa, né? Vivemos agora essa pandemia chamada Covid-19 e o seu impacto sobre o mundo, o Brasil e os estados e as cidades do nosso país, né? Mas existiram outros impactos muito intensos também, né? Me lembro agora de um pensador, Viktor Emil Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ele termina um dos livros dizendo assim, eu vou parafrasear aqui, viu, Cuco? Não estou lendo, não estou citando aqui literalmente, né? Mas ele coloca assim, olha, nós temos que estar alertas. Isso no final do século XX, né? Nós temos que estar alertas. Alertas por dois motivos. Primeiro, o homem é capaz de criar campos como Auschwitz, né? Nossa, isso também é criação humana. O homem criando ambientes para colocar o próprio ser humano. Sofrimento num grau de intensidade que quem não passou não consegue medir. E aí depois ele fala, um outro fato é que o homem é capaz de criar uma bomba, como a de Hiroshima. E ele encerra, então, o texto dele, né? Então, olhe para a minha humanidade. E dentro da minha humanidade, eu reconheço sofrimento. Como é que eu trabalho, então, esse ciclo, né? Além do sofrimento, eu posso pensar que dentro de mim há outros recursos. Paulo diz que sim, a alegria. O sofrimento existe por ele só? Bem, se for só isso, é aquele poder destrutivo que eu falei no início. Mas ele tem o poder de construir. Bem, então, como é que eu posso olhar para o sofrimento? Ele tem o poder de transformar coisas dentro de mim. Paciência. Mais do que isso, dentro de um ciclo, esse sofrimento que gera paciência e agrada a Deus, me fortalece, pode me dar esperança. Se há alguma coisa que as pessoas que estão lidando com o luto, né, sofrem, é com a falta de esperança, porque estão lidando com perdas. Bem, então, há uma possibilidade, a possibilidade é esperança. E Paulo fecha dizendo assim, olha, o sofrimento é uma realidade, mas o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Não foi dado, quando eu leio esse texto, eu penso assim, né? Não foi dado conta-gotas, né? Aqui um pouquinho, ali, porque vai faltar lá, né? Não, é derramado mesmo. Não há limite para o amor de Deus derramado em nossos corações. Então, quais são, como que a gente poderia pensar aí nessas fases, né? Eu penso que um primeiro momento é um momento de impacto, né? Veio a perda. Nós estamos falando de um tipo de luto, que é do ente querido. Mas há um outro luto, que é o financeiro, por exemplo. Há um outro luto, que é o projeto de vida de um casal, e a gente tem relatos assim, né? Muito comuns. Eu botei ali as minhas economias, eu juntei durante 10 anos, 15 anos, e antes da pandemia, né, em 2019, eu botei no meu negócio. Eu não tinha mais recursos, eu não tinha fôlego, eu não tinha gordura, eu não consegui manter. Isso é uma perda, Perda né? de emprego também. Isso. Então, há a perda doente, há a perda porque vem a doença,
falamos um pouquinho off, né? Antes do nosso encontro aqui, da nossa conversa, falávamos sobre isso, como que, por exemplo, não veio o falecimento, mas veio a doença, e a doença tem impactos, ela gera também perdas, né? Então, eu olho para a minha humanidade e digo assim, que tipo de sofrimento é esse? Que perda é essa? Então, sou impactado por isso. Ou é o desemprego, ou é um negócio, ou é a doença que veio, ou é mesmo, eu colocaria essa perda mais intensa, que é doente querido, né? Que tem marcado e entristecido famílias na nossa cidade, no Paraná, no Brasil e no mundo. Primeiro, o impacto. E, nesse momento do impacto, é como se eu vivesse uma certa incredulidade. Não, acho que não aconteceu, não pode ter acontecido isso, né? Estou lembrando aí de relatos, né? É como que ele estava aqui mês passado, não está mais. E aí começa o ciclo, que nós chamamos o ciclo da dor, do sofrimento e da perda. Um outro momento que a gente colocaria é da tristeza, porque veio a dor, o sofrimento, houve a perda. E nesse momento de tristeza, ela também tem intensidade. É muito difícil você não encontrar alguém com tristeza na alma nos dias de hoje, né? É muito complicado, é só sair na rua. Você sai, você vê lojas fechadas, ambientes mais quietos, né? Isso gera tristeza, o nível de tristeza. Alguns estão vivendo uma tristeza muito mais intensa. Essa tristeza gera também um vazio na alma, que é a perda. Ou é a perda dos colegas, porque me demitiram, não tenho mais meus colegas de trabalho. É a perda de não poder sair cedo para me ocupar na minha profissão. É a perda do recurso financeiro e também o ente querido, que não está mais presente, né? Vem essa tristeza e vem o vazio. Um terceiro momento que eu colocaria nisso que você provocou, né, levantou, que é o ciclo, vem a desorganização. Bem, como eu não tenho mais o trabalho, eu saio da rotina. Então, provavelmente, eu não tenho mais horário para levantar. O meu almoço, que era lá meio-dia, 1 hora, máximo 1 hora, eu vou almoçar às 3 da tarde. Como eu estou em casa mesmo, lidando com esse impacto, com a tristeza e com o vazio, provavelmente eu não tenho uma ocupação e vá assistir televisão até 2, 3, 4 horas da manhã. O que é isso? Isso é um processo de desorganização. A perda, só a perda do emprego, por exemplo. A perda de recursos é outro processo, quer dizer, eu não tenho mais. Então, provavelmente, eu vou pegar um financiamento ou entre em cheque especial. Isso tende a desorganizar, porque houve uma desorganização ou interna ou sistêmica. A mesma coisa com a ausência do ente querido. Era ele que dizia, vamos à igreja, não está mais. Ou as Era senhas ele do que banco, dizia, né? As senhas oi? do banco, era ele que tinha as senhas do banco. Eu tenho ouvido coisas assim, olha, agora a gente vai ter que abrir um inventário, porque tem dinheiro, tem recurso, mas Mas não ninguém tem sabe. acesso. Isso também é interessante, quer dizer, eu preciso trabalhar com isso hoje, eu preciso compartilhar, né? Então, Preventivamente, né? em algum momento eu falei com a minha esposa, olha, contas nesses bancos, as senhas são essas, tem isso e aquilo, está anotado, né? Claro que ninguém fica fazendo essa prevenção tão sistemática, né? Mas nós somos pegos de surpresa. A pessoa não está mais. Esse seria um terceiro momento de desorganização. Aí sim, por exemplo, vem um abatimento, desse abatimento, uma depressão, né? Pode ser uma depressão suave, mas ela pode se aprofundar, né?
nesse quadro de desorganização, a gente colocaria alguns sintomas que são alguns sintomas mais sérios, né? Irritabilidade, dificuldades relacionais, né? Algumas fugas, por exemplo, para consumo de substâncias, né, que não vão ajudar no meu organismo, né? Seria o estado de depressão. Mas a depressão também tem classificações. Então, há uma depressão mais leve, há uma moderada, há uma depressão mais intensa. O quarto elemento, passando todo esse processo, seria um processo de reorganização. Quando a pessoa consegue dizer assim, ok, é o meu sofrimento, ele tem um impacto na minha vida. Mas é possível ter alegria? Voltando em Romanos, capítulo 5, verso 3. É possível? É possível. Aonde está? Quem sabe uma caminhada pelo bairro, porque eu não fazia há muito tempo. Quem sabe ir para um parque com todos os cuidados, né? Máscara, distanciamento, e falar assim, eu quero ouvir os pássaros, eu quero sentir o cheiro da grama, né? Bem, diríamos que é um processo de reorganização, né? Começar a se expor à vida, se reestruturando, né? Isso, você está se reorganizando. Ok. Então, esse ente querido não está mais conosco. A tristeza continua, continua. Mas é possível também ter um encontro e nos alegrarmos e sermos gratos pela presença dele. Começou, ou já está se vivendo agora, um processo de reorganização, né? E o quinto e último momento que eu colocaria, né, nesse ciclo, aí sim, vários autores vão colocar de várias formas. Eu colocaria o quinto momento, que seria essa saída, né, a consciência que eu tenho da minha vida, da minha existência. Então, quando eu levanto e falo assim, o sofrimento faz parte da minha trajetória. Mas como é bom acordar e dizer, Deus, obrigado pela vida, né? Eu agora preciso fazer bem o que o meu ente querido fez, que não está mais aqui. Ele fez. Na humanidade dele, ele fez. Às vezes é importante a família resgatar algumas coisas, né? Porque dependendo fica muito assim, cobranças, né? Mágoas, ressentimentos. Pode acontecer. Mas em algum momento nós paramos e falamos, mas se estamos aqui é porque ele esteve antes da gente. Se eu conseguir dar um sentido na minha vida, eu preciso reconhecer o lugar que ele ocupou na minha existência. Estou falando de famílias com problemas relacionais, dificuldades, né? Em momentos de perda. O quinto e último momento seria assim, essa consciência que eu tenho da minha existência e de que o sofrimento faz parte, mas que eu não vou viver apenas em função dele. Não vou negar, né? Aí vem o ciclo, né? Vem o impacto, vem a tristeza, o vazio, vem a desorganização, né? De várias formas. Pode vir um abatimento mais sério, uma depressão, mas começou um processo de reorganização e agora eu olho e digo assim, ok, eu preciso agora dar sentido à minha existência, né? Eu preciso até honrar aqueles que conviveram comigo, vivendo e vivendo de uma maneira, seja uma maneira adequada. Quanto tempo isso dura? Aí vem a questão da individualidade, né? Alguns fazem esse processo, o fato, o impacto, a tristeza, o vazio, a desorganização com os sintomas, a reorganização com essa busca, a consciência, eu vou viver a vida. Alguns fazem isso rapidamente, e outros levam mais tempo. Só queria dizer assim,
não são melhores os que fazem isso rapidamente. E não são mais fracos os que levam Demoram mais mais. tempo. Não coloque mais peso sobre você. Porque olha a estrutura dele, como ele fez isso, e estou eu aqui. É mais peso. Já tem, não precisa mais. Né? Você é você, você tem o teu ritmo. O membro da tua família tem outro ritmo. Não sei como é que ele fez. Né? O importante é que você olhe para você e diga, ok, a minha dor é diferente, a minha dor é única, a minha tristeza é profunda, eu experimento uma desorganização diferente da dele, mas eu também tenho potencial E para dentro dessas... cumprir e sair do ciclo. Legal. Bem dentro disso que o senhor está comentando, desse respeito à individualidade, às características, como é que a gente consegue viabilizar esse controle da dor do outro? Não que a gente tenha que controlar a dor do outro, mas o que eu quero dizer é assim, por exemplo, alguém procura evitar que o pensamento, as lembranças dominem a sua mente. E ele vê nisso uma forma de ele administrar a dor. Ele não quer se expor demais às lembranças. Existem aqueles que fazem o contrário. Eles querem ficar vendo fotos, eles querem ficar vendo hoje vídeos. Por exemplo, um dilema que antigamente não, antigamente já é uma expressão também que precisa uma aula só para falar sobre isso, né? Mas, por exemplo, a pessoa perdeu alguém querida e o Facebook ou outra rede social vai reviver os momentos que a pessoa teve com aquela pessoa repetidamente. Então, eu percebo que tem pessoas que desativam a rede social porque não querem mais se expor àquilo e outros que ficam se alimentando daquilo. Pelo que o senhor está dizendo, assim, tem um certo errado ou não? Como é que a gente lida com isso? Isso, bem legal que você colocou, né? Porque sou eu que vou ver como isso vai me impactar e como isso mexe, né? Ou melhora dentro desse ciclo que nós estamos falando. Então, se ao ver as imagens, né, ir para as mídias sociais, isso me deixa mais abatido do que eu estava pela manhã, e se amanhã eu voltar de novo e amanhã eu estiver mais abatido do que estou hoje, né? Então eu preciso compartilhar com alguém. Aí queria colocar um outro ponto importante, né? Que a tendência de algumas pessoas nesses momentos é de isolamento, porque a dor é profunda, o sofrimento é intenso. E eles não querem expor, inclusive, a sua fragilidade. Como se eu fosse buscar o pastor, né? Vou dar aqui um outro líder religioso, né? Que alguém que está nos vendo pode pensar também, não sou batista, né? Mas procure o reverendo, né? Procure um padre, se ele faz esse acolhimento espiritual ou religioso, procure um amigo, procure alguém que você confie, procure um profissional, que seja um médico, seja um profissional da área da saúde, fale. É aqui que eu quero entrar. Okay. Então, não é tanto assim, eu sou o pastor ou o psicólogo, não é isso. Às vezes eu preciso falar com alguém que está dentro de casa. Escuta, foi ontem o falecimento, você já está com um projeto novo, eu não consigo nem levantar. Como é que você fale? E o outro vai dizer também, olha, se eu estou com um projeto novo, não é porque eu estou com menos dor, não é porque o sofrimento é menor, não é porque eu não tenho saudade. É assim que eu estou lidando. Porque você também tem a dor e o sofrimento, claro. Mas, algumas vezes, Cuco, a ideia é que só nós estamos com essa dor e esse sofrimento muito intenso. Aí eu quero voltar a Paulo, falando com cristãos há 2000 anos atrás. O sofrimento está presente. Então, fale.
Se você percebe que quer desativar as mídias, porque isso tem impacto negativo, também faça. Eu acho que hoje as mídias podem ter um lugar importante, mas elas podem ser prejudiciais também, né? Quer dizer, é muita notícia, nem todas corretas, do que está acontecendo ao nosso redor. Quer dizer, isso já vai me impacta no meu emocional, né? Então, há um certo ou um errado? Algumas pessoas vão dizer assim, eu preciso lidar com a minha dor indo ao álbum. Ok, faça isso. Se isso é persistente durante dias e ao longo de um tempo mais intenso, alguém da família ou da comunidade de fé pode chegar e conversar. Qual o efeito disso? Porque pode ser apenas a manutenção da dor, da tristeza. E a pessoa fica nesse ponto, né? Mas o outro também, que parece que não tem nada, a gente colocaria isso como um ativismo, isso também é preocupante. Porque ele nem se permitiu lidar com o impacto, com a tristeza, com o vazio, com a desorganização. Não, já foi embora. Isso também não é legal. Porque Queimar eu não etapas, né? isso. Eu não me permiti. Eu não me permiti chorar. Eu não me permitir não estar tão organizado mentalmente ou na minha prática de vida. Não me permiti. Eu não me permiti questionar, eu não me permitir entender a dimensão da minha dor e do meu sofrimento, da minha perda, não me permiti. Aí o falar é importante, né? Então, as comunidades de fé, as igrejas locais, vou dizer assim, elas têm um papel importante de acolhimento, né? O que a gente vai falar? Eu diria que, num primeiro momento, você acolhe, né? Desde que as pessoas falem. O importante agora não é ter alguém capacitado para falar, acho que tem que ter Edilson, alguém capacitado para ouvir. deixa eu só aproveitar aqui essa. Acredito que o senhor observou, mas o nosso tempo voou, foi embora. Foi embora. Então, essa abordagem ela é fantástica e é perceptível que muitas outras coisas podem ser acrescentadas. Então, eu queria pedir que o professor pudesse caminhar aqui para um encerramento. A partir dessa sua última abordagem aí, a igreja acolhedora, algumas palavras aí conclusivas para a nossa conversa, por favor. Joia. Vamos pegar, então, o gancho aí das mídias, né? Redes. O que você tem bastante hoje é essa coisa da perda, do luto, da tristeza. É real. E algumas pessoas vão usar esse canal para lidar com a sua dor e a sua tristeza. Nada contra isso, né? Acho que é importante entendermos isso. As pessoas lidam com os espaços, e a mídia é um espaço. Mas também há a comunidade religiosa, comunidade de fé. Então, se alguém está nos acompanhando, né, nesse bate-papo, é pensar assim, puxa, minha comunidade pode ser um espaço para que eu lide com a minha dor, com o meu sofrimento. Mas não vou lá muito tempo. Nossa, hoje as comunidades têm WhatsApp, têm site, né? Entre lá. Quando a comunidade acolhe, ela já começou o processo. Então, tem alguém no WhatsApp? Tem. Então, retorne. Olha, nós estamos aqui, podemos conversar com você, venha. Né? Começou um processo de acolhimento na própria comunidade de fé. Tem igrejas como a nossa que trabalha com pequenos grupos, e os pequenos grupos podem fazer esse trabalho de acolhimento até de um modo personalizado, né? Isso, eu diria assim, a temática hoje dos pequenos grupos, né? Vou dar aqui um pitaco, né? Não é nem assim, nós temos um programa que temos que seguir da temática tal, né? Tá bom, pode ser essa temática, mas pode ser que num pequeno grupo lá o clima seja de tristeza, dor, abatimento, né? Alegrar com os Não que é se alegram e chorar com os que choram, né?
Não, temos que seguir aqui. Não, vamos orar. A nossa temática, querido, seria essa, mas acho que eu vou abrir um espaço para nós falarmos hoje. O líder fez isso, né? Mas aquilo que eu falei, pessoas que estão prontas não para falar, mas prontas e com habilidade, capacidade para ouvir. E aí o grupo aconteceu 1 hora e meia. O que o líder falou? O líder não falou nada. No final, ele só vai dizer assim, olha, vamos ler um texto, vamos orar e que Deus nos console. Fez o efeito que eu penso é importante nas comunidades de fé, nas igrejas locais. Acolheu, porque era isso que eu precisava. Eu não estou precisando agora estudar sobre doutrinas, não que elas não sejam importantes. Mas hoje a minha dor, ela precisa de um espaço para que ela seja conhecida. O meu sofrimento pode ser compartilhado. E aí você vai vendo que todos ali apresentam aspectos de sofrimento, em maior ou menor intensidade. E a igreja se apoia, né, nesse momento, porque pode ser que lá na frente, quem está apoiando agora precise receber o apoio. E a comunidade se fortalece. Excelente. Então, professor, nós precisamos caminhar aqui para o encerramento da nossa conversa tão agradável e instrutiva, né, abençoadora. Eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar conosco e esperamos em Deus, quem sabe, no futuro próximo aí, outras oportunidades. Fica a seu critério aí fazer um fechamento para nós e, mais uma vez, eu agradeço. Foi um prazer, né? Espero que esse nosso bate-papo, né, possa motivar pessoas, né, diante do sofrimento. E como que eu posso fechar? Dizendo assim, né, que o modelo que nós temos como cristianismo é um Cristo que venceu a morte, mas para ressuscitar no domingo, precisou passar pela traição, né, pela dor, pelo julgamento equivocado, injusto, né, e vivenciou o drama da morte. Mas a morte não é o fim, né? É um marco. E aí, quando nós olhamos para Cristo, nós pensamos assim, ok, é isso. Muito sofrimento na morte de Cristo, muita dor, tristeza, isso você tem nos relatos, né, dos evangelhos. Mas no domingo veio a vitória, veio a vida, veio a celebração. Penso que Cristo sempre, né, e permanece sendo aí nosso modelo. Fantástico. Não poderia ter terminado de melhor maneira, apontando para Jesus. Glória a Deus. Professor Adilson, muito obrigado mais uma vez. Que Deus continue a lhe abençoando nas suas atividades acadêmicas, na psicologia, né, no acompanhamento a tantas pessoas e nos instruindo como foi nessa boa conversa aqui. Tamo muito juntos. Obrigado. Tá joia. Abraço, querido. Queridos, Deus abençoe. Obrigado por você que esteve conosco aqui até o final. E continuamos aí trabalhando juntos. Nos procure, né, você que teve acesso aqui a essas informações, essas abordagens sobre luto, perdas. A nossa igreja, o nosso colegiado pastoral está à disposição para caminhar contigo. Fique na paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém.